Então, eu cheguei cansada, claro, né? Mas assim, muito pensativa, é, com as coisas que a Harline falou, mas não só com o que ela falou, eu penso que isso já é dela, né? Como ela disse, não é uma performance, né? Tanto que se fosse, ela não aguentaria tanto tempo usar essa. Então, o quanto aquilo ficou assim, sabe? Ainda tá assim, né? Na minha memória, de ela contar a história dela desde que ela iniciou, do cuidado que ela tinha, né? E tem ainda com os clientes, de, eu não quero que o meu carro pareça ser melhor que o do meu cliente, então de estacionar, sabe? 2 quadras depois. Então, todo esse cuidado e esse digamos que é uma empatia assim que ela tem com o outro também, de não querer parecer ser melhor do que o outro porque ela estudou, porque ela tem um diploma ou, né? Então isso ficou muito forte em mim assim, né? E claro, com todas as outras questões, né, que ela falou ali das metáforas, né, de achei muito legal também que ela disse que a gente tem que ter alguém com que a gente se inspire, mas que a gente também tem que ter o nosso jeito de ser, né? De ser criativa, de experimentar coisas. Então, é, é trabalhar naquilo que é algo mais natural para a gente, porque daí fica mais leve também, né? A gente não querer usar uma postura que não é nossa, ou então. E ainda tô assim, bem radiante, assim, quando eu olho o vídeo dela entrando e olhando pra gente, eu choro. Ai, eu me emociono assim, porque foi tão lindo assim poder conhecer uma pessoa, uma figura assim tão humana e tão importante pra gente assim, né? Uhum. Eu fiquei também bem com, acho que quando tu fala esse exemplo do carro e com a postura dela no geral, né? Acho que uma palavra que ressoa muito é essa coisa da humildade, né? É, De não precisar parecer ser ou de não ocupar uhum. esse lugar de poder. Acho que isso é uma das coisas que me encanta bastante, assim, na coisa do relacional, né? É, porque ela fala uma hora assim, ó, não somos a pessoa que o nosso cliente acha que somos, né? E daí acho que isso se resume a muitas coisas ali do que ela trouxe Uhum, enquanto ela, a postura dela ali com a gente e do que ela falou também, né? uhum, uhum. Então, apareceu mais baixo, agora melhorou? É, é o meu microfone. Mas, Val, eu falei que acho que essa coisa da humildade, né? Quando se traz o exemplo do É, carro, pra mim fica muito evidente e convidativo, porque eu acho tão bonita essa postura, assim, de cuidado, né? Tem uma é, fala, perdão, desculpe. perdão, pode continuar. Tem, não só para talvez complementar, tem uma fala que eu me anotei sobre esse tema que a Simone comentou, que ela diz assim, ou ela dizia, né? Aprender a surpreender as pessoas ao se encontrar com elas, pois em geral as pessoas tendem a achar que já nos conhecem a partir do nosso título. E aí vem o que a Tesline complementou, né? A gente não é a pessoa que o outro pensa que a gente é. Uhum, eu também anotei isso. Eu, ao mesmo tempo, fico pensando já se não é contraditório, né? Se eu preciso ser quem eu sou, o que sou, para que esconder o carro, né? É o que eu Uhum, sou, é o que eu tenho, é isso? Por que que eu tenho que esconder? Por que que eu tenho que botar 2 quadras longe para o cliente não ver o carro que eu tenho? uhum, Assim, eu fico uhum. refletindo, pensando, né? É, eu acho que o que me toca talvez seria no tom de ela vir de um lugar muito genuíno de não ter poder e do carro parecer trazer o poder, sabe? Acho que eu iria por essa lógica assim de pensamento. Do quanto, porque é muito dela e parece muito da colaborativa, né? Coisa do estou simétrico com o outro. E aí o quanto impacta ou não, porque também é isso, né? De parecer inacessível do outro, que é de eu me sentir melhor que o outro. Talvez acho que é um pouco desse lugar, assim, que parece que ela não gosta de estar. E embora no carro, enfim, a roupa não represente isso, ou é aquilo que ela deu aquele outro exemplo da menina com o terninho também, né? Da sensação de tornar acessível. Acho que tá mais num lugar da hierarquia, assim. Uhum.
E eu acho que quando ela traz essa fala, assim, de deixar o carro, né, 2 quadras e do terno, eu acho que é da humildade mesmo, né? A gente que trabalha na rede pública, no SUS, e agora na rede estadual, assim, a gente vê o quanto, infelizmente, impacta quando a gente é um profissional e a gente, quando vai fazer uma visita na comunidade, se a gente Uhum. está com um calçado melhor ou com qualquer coisa que não for assim, lá no nível daquela comunidade, parece que eles ficam acuados, intimidados, e assim, é muito sensível isso, né? Então, Uhum. eu enquanto Val, enquanto meu CPF, quando eu vou fazer uma visita, eu tento ir com a roupa mais simples que eu tenho, sabe? Às vezes até a gente brinca, acho que a psicologia tem que às vezes botar uma bota de borracha na comunidade, sabe? E é isso, assim, eu Uhum. me vejo muito nesse lugar, assim. É, claro que daí nas reuniões outras a gente vai, né? E eu acho que é isso, Uhum. assim, que ela traz muito, assim, que a gente Uhum. e a humildade é de se colocar, né? Se a gente for numa comunidade com muito holofote, as pessoas não vão querer falar, né? E a gente não vai estar fazendo um bom trabalho, né? Eu acho que é nesse lugar que eu acho que ela traz, assim, da humildade, né? Uhum. É, E Val, eu acho que agora. a fala da Val talvez vai até para esse lugar do contexto, né, Cleide? Porque, por exemplo, olha também como seria destoante a gente chegar, sei lá, numa reunião de altos executivos e a gente tem um carro muito simples. O Uhum. quanto isso faz a gente não se sentir pertencente ou eles não darem crédito pra gente, porque, enfim, eu tenho um carro muito simples e todos os outros têm carros de sucesso. Acho que é um pouco da mesma sensação contrário, né? O alto executivo talvez não vai te dar crédito se tu parecer que tu não tem sucesso. Assim como a pessoa da comunidade não vai se conectar contigo se parecer que tu és da, da alta elite, né? Lembrei ali do que a Val falou, que eu fui fazer uma palestra esses dias também no laboratório, e depois disso eu ouvi isso também, sabe? Das pessoas me dizendo que uma outra profissional que foi lá, ela tinha todo um cuidado, até como ela ia mexer com as mãos, né? Uma roupa, assim, é, muito bem vestida e, né, então ela tinha um cuidado como ela falava, as mãos, e isso, eles prestaram mais atenção nessa postura do que no que ela estava falando, e depois ninguém se sentiu à vontade para fazer perguntas, para, né, colocar alguma questão ali, então foi muito engessado, assim, sabe? E, né, e daí eu fui do meu jeito, assim, bem simples, assim, e eu sempre falo que eu mexo muito com as mãos, tanto que nas fotos parecia que eu estava louvando a Deus, que eu estava todas as fotos assim. Mas enfim, daí, né, teve esse contato, assim, porque eu não quis parecer ser uma pessoa só porque eu tenho uma graduação ou ser melhor do que alguém, porque as pessoas que estavam lá também têm estudo, enfim, né? Então eu acho que é muito disso, assim, né? De a gente realmente não querer fazer uma performance, não querer ser outra pessoa, porque até porque a gente não vai aguentar isso muito tempo, né? Eu estava antes só pensando em complementar, mas a Tasline já trouxe bastante do que eu ia falar. E acho que é um pouco sobre questão de dosimetria, né? Porque, por exemplo, lembrando do serviço público que a Val comentou, na rede é muito comum, já ouvi vários relatos. Eu venho de um lugar que é bem próximo da rede, né? Porque a gente tem assistentes sociais no instituto, tem TOs, tem psicólogos por conta da reabilitação e etc. E uma orientação que, por exemplo, nós recebemos muito é a diferença do impacto que tem você estacionar a viatura do órgão na frente da casa que vai ser fiscalizada, né? Ou você terminar de descer 2, 3 casas a pé, até para a pessoa te receber melhor, né? E por outro lado, enquanto a Tasline fazia aquele comentário, trazendo mais para o contexto da Cleide, me lembrei de um determinado local que a gente precisou ir, né? Vocês sabem que algumas de vocês sabem que recentemente trocamos de carro. Então, antes tínhamos um sedã, um carro que transmite uma mensagem assim um pouco mais, digamos, mediana, vamos dizer assim. E por conta de necessidade de espaço, tinha viagem do estudo e tal, a gente precisava um carro que tivesse um corpo um pouco maior para conseguir vencer a viagem toda, né, dos quilômetros que a gente ia se deslocar, e aí foi a oportunidade, um bom negócio, trocamos, enfim. E eu, pelo menos, tenho a impressão de que nos dois momentos em que nós fomos naquele mesmo lugar, uma ocasião com o sedã, outra ocasião com o SUV,
algumas posturas de algumas pessoas, de portaria, etc., foi diferente. E falando agora, eu me peguei pensando que pode ser inclusive a nossa própria impressão. Pode ser que nesse caso específico não tenha de fato acontecido de concreto uma diferença de recepção, mas o quanto tem a história dos discursos dominantes, né? E o quanto isso passa às vezes por nós mesmos, de chegar num lugar de um jeito ou chegar num lugar de outro, e o quanto é importante a gente conseguir estar conectado conosco mesmos, né? Ao chegar em algum lugar. Eu também agora pensei no que ela trouxe em algum momento da coisa do surpreender. Na coisa do surpreender e na coisa do receber o cliente, né? Porque ela também fala isso. E é isso, ok, o meio de deslocamento pode ser uma recepção, a roupa já vai falar alguma coisa, né? Toda essa coisa não verbal. E aí, conectando com a forma como ela entra no encontro ali na sexta, é esse lugar do receber com leveza, né? O ir achei essa parte também legal. Em algum lugar eu anotei aqui de que ela trouxe, de que ela tenta sempre se conectar e começar a conversa com essas coisas leves, como foi o Uhum. trajeto, como você chegou, né? Essa coisa meio que de quebra-gelo que gera conexão, né? Não é conte-me por que tu veio aqui, qual é o teu problema de hoje? Entendi. Eu acho que avaliar a questão do contexto, né? E também é uma linha muito tênue, muito sutil, né? A questão de você ter e querer Uhum. expor e querer usar os teus Uhum. recursos como uma forma de poder, Poder. né? Ou tu tem porque, ok, tu tens, é o teu contexto, é a tua conquista, porque, assim, me incomoda um pouco aquela postura excessiva de humildade, de querer estar na mesma, se colocar na mesma, né, posição de quem está inferior, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa levar também uma postura de que é possível melhorar, é possível mudar, é possível sair daquele lugar se a pessoa quiser. Uhum. Então, me incomoda um pouco, parece um excesso de humildade, que acho que já passa do próprio conceito de ser humilde, entende? Eu Uhum. posso ter e ser humilde, eu posso estar com Uhum. uma roupa legal e ser humilde, não é a roupa que vai, né? Uhum. Então é isso que blugou aqui minha mente, essa fala. Mas eu acho que tu fala de uma coisa bem importante, que é isso, né? Talvez é o ter e o ser, é os discursos dominantes, mas é o meu objetivo com as coisas, né, Cleide? Porque Uhum. eu posso ter uma pessoa arrogante que não tenha coisas, ou que tenha coisas e use isso para ter a sua própria identidade, ou eu posso simplesmente ter e esse ter não aparecer antes de mim. E aí eu Isso. acho que quando a gente fala isso, me vem muito à mente o próprio exemplo da Lene. Então, acho que conecta com isso que tu fala. Talvez não é só sobre o ter, mas como a gente usa essa postura, né? Correto, você conseguiu trazer isso numa linguagem e em palavras que eu queria colocar, né? E imagina os contatos, os acessos que ela tem estando Sim, lá. Em sim. nenhum momento ela passa a ser uma pessoa que, né, usa desse poder, isso está à frente dela, né? Isso, é Ela, bem isso. é, Aham. Teve uma aula que a gente teve com ela e alguém fez uma pergunta, daí ela falou assim: Ah, eu vou mandar um e-mail pro Gergen. No dia seguinte ela tinha a resposta dele. E ele é a pessoa, enfim, mundial do construcionismo. Mas sabe, e é natural, é essa coisa espontânea, assim. Eu queria só aproveitar, também trazer aqui um pensamento que a Quitéria deixou, ela mandou, né, lá no grupo para nós, que ela talvez não ia conseguir estar conosco presencial. Ela fez uma série de anotaçõezinhas, conforme foi andando as conversas, e uma das que chamou a atenção dela, pelo menos é uma das primeiras, diz assim: talvez seja mais importante saber o que não fazer do que saber o que fazer. E embora ela tenha posto uma outra anotaçãozinha, né, como uma conversa entre um advogado e um juiz, como foi a experiência que a pessoa queria viver outra vez, etc. Ao mesmo tempo, esse pensamento me conectou com isso que a gente tem falado até agora, porque
Se trata, talvez, não de não ser autêntico numa relação, trata-se, talvez, de fazer um peso entre o quanto desse conteúdo específico meu, que eu posso continuar expressando no mundo, pode ajudar a construir algo novo nesse lugar que eu estou nesse exato momento agora, né? Acho que talvez a gente poderia fazer um paralelo para esse lugar também. Uhum. Eu achei bem legal quando ela começa com isso, por conta do, olha, a sensibilidade também da escuta, né? Essa coisa de, olha, eu perguntava para as pessoas o que não deu certo. Então, não é uma poção mágica de algum lugar, né? É um resultado de uma escuta onde ela se conecta com o contexto. Achei muito legal esse recorte que ela traz do início dela, né? E a partir disso, ela foi disseminando essas ideias para outros lugares. Tem uma frase que ela trouxe num exemplo também, que ela fala de que perguntavam para ela o que que a mãe estava pensando, acho que foi logo depois que ela falou isso do não saber. E aí ela diz, bom, perguntem para a mãe é mais sábia sobre a família dela do que eu. A gente, eu tenho muitas anotações, queria falar de todas. O que que vocês acharam quando ela fala sobre as técnicas? Oi, Carol, bom dia. E isso, eu ia fazer a recepção, né? A prof. Ah, Carol entrou, está conosco. Ela está sem bateria no fone de ouvido nesse momento, mas ela vai interagir um pouquinho conosco aqui no chat. E aí eu ah, faço a voz, né? Vou manter o meu tom, né, gente? Ou vocês querem Simone, que talvez eu interprete um pouco. Pronto, isso a ah, Carol daqui a pouco vai entrar conversando conosco também. é legal. Ontem eu falei com a Carol, ela falou uma coisa bem legal que estava acontecendo na semana dela. Vou deixar ela falar depois. E eu acho Me conta. sobre Ah, as técnicas. é. Eu até me marquei aqui as conversas, porque eu anotei uma renca de coisa, né, gente, no meu caderninho que eu ganhei. Uhum, E aí tem a parte das técnicas onde ela fala assim que é importante conhecer as técnicas, mas não é para não necessariamente ou não é para usar as técnicas, né? As técnicas são para você talvez entender aí, eu já estou falando do que eu interpretei da fala, né? Você uhum, entender nesse universo da teoria como a psicologia, que é a bagagem que eu levo para a conversa, poderia compreender, entender ou racionalizar aquele fenômeno que é o objeto da troca daquelas duas pessoas. Mas não que você vai enjaular, né? Engaiolar, olha só, uhum, o outro nesses formatos pré-concebidos, né? Eu achei bem interessante. uhum. Né? Que é essa coisa do ter como um recurso, mas não é uma coisa do encaixar as pessoas, né? Eu gostei dessa coisa e no sentido dessa liberdade também da criatividade, né? Do tipo, a técnica não é um padrão a ser repetido. E aí, acho que a tua frase, eu não tinha notado parte disso que tu falou, David, me faz lembrar de uma frase do Minuchin, que ele fala uma coisa parecida, assim. Ele diz que, eu não vou lembrar exatamente da frase para uma citação tão fidedigna, mas é do tipo, depois que você ler um livro, esqueça que você leu. Você tá com o conteúdo dele em você, mas te conecta com a pessoa, porque senão a gente vai estar com a pessoa lembrando do livro e não conectada com a pessoa. Então, acho que é um negócio desse, assim, sabe? Do saiba as técnicas que fizerem sentido para ti no processo, mas elas não vêm antes da pessoa, né? Acho que é Dewey, né? Pelo menos a última vez que eu ouvi sobre isso era algo nesse sentido. Depois que você lê o livro, passe o livro adiante. Tinha uma coisa Legal. nesse sentido, pelo menos na minha memória tem algo assim, do tipo, bom, você conectou, você conversou, você dialogou, daí esse conteúdo, o que ficou está contigo e de resto você oportuniza para outra pessoa, né? A frase da Harline sobre as técnicas foi assim: eu não acredito em técnicas, ela disse. Você Uhum. pode conhecê-las e não usá-las, pois as pessoas não são iguais. E daí eu acho que é forte também essa frase dela, né? Eu não acredito em técnicas. Ela se referia, no caso, a ficar aplicando em sessão, né? Porque depois ela Sim, sim.
Continua o pensamento. Uhum. E vocês ficaram com algum outro ponto de dúvida, sim, meninas? Que achei tão legal quando a Cleide trouxe esse do para ampliar um pouco mais. Uhum. Eu fiquei pensando quando ela falou, né? Quando eu não me conecto muito com o cliente, ou talvez não goste muito da postura dele, daí até veio, né, a questão lá que a Eve perguntou também, a questão política. Então, eu gostei muito da resposta dela, assim, né? De a gente tentar se conectar com algo de bom que ele possa oferecer e depois conversar com outras pessoas sobre aquele assunto. Então, eu achei porque nem sempre, né? Assim como o cliente não vai se conectar com a gente também pode não se conectar com ele, né? Por alguma postura, né? Então achei bem Sim. legal essa fala dela também. Uhum. A frase dela nessa hora foi encontrar no outro algo do que o outro que gostar, né? Do que gostar no outro. Isso. E se tudo for aversivo no outro, não é ético continuar. E daí o pessoal reforçou essa questão assim de diferenças e de política. E tem uma outra parte onde ela então tenta responder isso de novo, dizendo que eu estou tentando encontrar a frase, mas enquanto eu não encontro a frase, eu vou trazer o pensamento. Ela dizia do tipo, entender o que toca em mim desse outro. Ah, aqui, ó, achei a frase. Por que eu me aborreço com esse cliente? Foi o começo da fala da Harlene. Por que me irrito com o posicionamento que tem esse meu cliente? Encontrar a resposta em mim e não no cliente, né? E aí, talvez nesse lugar que eles estavam falando da política, é um pouco disso, né? Se a Uhum. fala do outro me toca demais, o outro tem uma história que levou ele até aquele lugar. Qual é a minha história que está me levando para Uhum. outra ponta, né, dessa divisão tão dual que a gente tem experimentado? E a professora, deixa eu ver, a Carol colocou aqui uma fala, falando sobre a coisa das técnicas. Ela disse assim, ó, esse movimento da técnica como repetição independente da pessoa que está sendo atendida, né? Você pode usar instrumentos, mas a técnica precisa ser compartilhada com alguém que está ali no diálogo. É, eu leio e me lembro muito de uma palavra que foi a Taisline quem me trouxe quando eu estava terminando a pós em administração pública, que foi a singularidade, né? Eu estava com um super desafio no meu TCC, viu, meninas? Também passo por isso. E aí queria tentar construir uma fala para expressar o meu pensamento sobre a gestão dos servidores públicos e as dificuldades desse engessamento e não conseguia chegar. E a Tesline trouxe um livro muito interessante de administração que fala sobre essa gestão da singularidade. E é um pouco disso, né? A técnica existe, ela tem um passo a passo, ela tem uma razão de ser, ela tem um aporte teórico, etc, etc. Só que a pessoa que eu atendo é sempre outra, então eu divido com ela essas coisas. E daí vejo se faz sentido ou não. Teve uma hora de um grupinho de conversa que acho que a Manu trouxe essa pergunta assim ali, né, no nosso grupinho de tá, e como saber, por exemplo, no atendimento de criança, qual técnica usar, qual instrumento usar, qual ferramenta usar. E eu acho que então não é sobre a técnica, foi isso que a gente conversou assim, mas é para quem é, para que que eu preciso, qual é a finalidade dela, porque se eu ir para esse lugar do fazer só porque precisa fazer, a gente vai entrar no modo de repetição, né? E me faz lembrar, esses dias teve uma estagiária que queria trazer, ela estava com dificuldade no diálogo com o cliente, e aí ela queria saber se ela podia levar aquelas cartinhas de pergunta para usar na sessão. E aí eu falei, sim, mas o que que tu vais ganhar com as cartinhas? O cliente está precisando das cartinhas ou você precisa das cartinhas? Né? E aí foi muito para esse lugar do é um recurso para ela se sentir menos desconfortável, porque ela não estava conseguindo se sentir segura no diálogo. E eu acho que às vezes a gente acaba indo para técnica nesse sentido de buscar o nosso conforto, né? Uhum. Porque vamos lá, é muito mais confortável eu ir para uma conversa sabendo o script dela, porque eu vou estar preparado, né? Acho que é bem essa sensação e aquilo que ela fala da preparação.
eu vou me sentir mais seguro. E vai ter momentos que talvez isso vai ser importante, dependendo de novo do contexto, mas para a gente não colocar a mesma coisa que a gente falou antes do poder do ter nas coisas, né? Não colocar isso na frente da pessoa, não colocar, enfim, a técnica na frente da pessoa. E voltando à fala que a Simone trouxe, acho que também repercutiu bastante em alguns momentos do café. A gente conversou também com a Carol, com a Lauren, dessa pergunta, né, do diferente, do discurso e como é difícil a gente bancar diálogos com pessoas que falam diferente da gente, né? Acho que é uma frase que até a Carol trouxe, assim, do quanto falar com quem pensa igual a gente é fácil. Uhum. Agora, falar com quem pensa diferente é o desafio, de novo, de como dar espaço para esse diferente em todas as relações que a gente tem, né? E eu tava pensando sobre isso, sabe? Ontem eu tava voltando pra casa, eu pensei nisso, assim, tá, mas fica bem mais cômodo pra gente conversar com alguém que tá entendendo o que a gente tá querendo dizer, e se eu levar isso pra uma outra pessoa, ela vai ter uma. E aí, como é que vai ser? E aí, né, se conectando com o que a gente falou ali antes, também teve uma hora que teve essa fala, assim, de quando eu não me senti confortável com o cliente, né? Que não é um livro tão legal de eu ler, né? Que ela colocou Isso. essa metáfora também. O que que eu estou fazendo, né? Que esse paciente não está trazendo algo. Deixa eu ver aqui. O que que eu estou fazendo que eu não estou convidando essa parte da pessoa a entrar na sala, né? Então, às vezes tem a ver com a minha postura também, né? Com as minhas crenças, o que eu acredito, enfim, né? Então, é como ela fala, a gente precisa estar ali aberto, não é sobre mim, é sobre o cliente. Uhum. E aí eu acho que como é sobre o cliente, também como é grande esse lugar de um rótulo de um livro que é bom ou não é bom, né? É, É a pessoa. E embora possa ser desafiador para mim, esse é o melhor dela, né? Então acho que uhum, esse também é um lugar de coerência nossa, de como a gente olha para essas diferenças. Porque enfim, acho que isso vai cair nas questões religiosas, nas questões políticas, nas questões gerais de vida que são diferentes, né? O que que uhum, faz sei lá, um cliente que é de tal posição política ser melhor ou um livro mais gostoso de ler uhum, do que o outro? Daí eu acho que a resposta dela foi magnífica, porque é sobre a nossa dificuldade, não sobre o livro daquela pessoa. uhum, Se eu tô uhum, lendo um livro em inglês, o problema não é o inglês, talvez o problema é que eu não saiba ler o inglês, então eu vou achar isso difícil, né? E não o conteúdo que está escrito ali. é. E aí ela traz assim que é sobre uma relação respeitosa, ter boas maneiras, né? E não confrontar o cliente, porque a gente não é investigador, a gente não é polícia, Ai, né? adorei Então, também isso. uhum, 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 Quem mostra o caminho é o cliente, né? Não é o terapeuta. é, uhum. O Ô, caminho. Cleide, e nessa frase tu consegue aplicar e pensar nela também no teu contexto? Tipo, é o teu cliente que mostra o caminho? Não. Naquele contexto, não. No meu contexto profissional, não. Uhum, Por isso que às vezes dá uns bugs. uhum, uhum, uhum. É, porque nessa frase, desculpa te contar, David, mas acho que daí me lembra muito o que o Ronald falou contigo naquela hora do coffee, assim, o quanto, embora a consultoria vai vir com técnicas, a família precisa saber o que quer, né? Uhum, Então, uhum. aquele primeiro momento de conexão ou de escuta talvez ajude um projeto todo a acontecer, porque não é só o consultor que vai conseguir o resultado sozinho, né? Embora tu possa ir com a técnica, porque daí é um lugar onde no organizacional é isso, vai ter muito mais evidente a técnica, né? O caminho, ou a direção, ou a estratégia. Mas de nada adianta a estratégia se essa equipe, se esses gestores, se essa família não aderirem à ideia dela, né? Ou não se Não, sentirem é, pertencentes a não, ela. se não houver aderência, não tem evolução, tem processo que caminha, é fundamental Uhum. que eles compreendam e queiram estar naquele lugar, senão não funciona, nenhum trabalho Uhum. funciona, né? Mesmo na gestão não funciona, se, principalmente em empresa familiar, se o dono não quer, não Uhum. funciona. Uhum. Funciona. Então, esse processo de sensibilizar, de mostrar a importância, né, permitir que
eles absorvam e compreendam a importância, mesmo que seja desafiador, Uhum. é importante, é fundamental para que as coisas aconteçam, senão não vai acontecer. E me faz lembrar muito do que a Ana Rezende trouxe aquele dia da live, que é isso, né? O quanto o diálogo, ou esse lugar do não saber dentro das organizações é desafiante também, porque é isso, tu não pode chegar para o gestor, acho que foi bem essa frase que ela trouxe na conversa. Como é que eu vou chegar para um gestor, assim, enfim, para um dono de empresa e, veja bem, vamos ver o significado das pessoas, tá, 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 tá. Esse não é o diálogo dele. Então, ela precisa ser alguém que domina esse diálogo organizacional, mas que traga esse convite para o diálogo de uma forma também simétrica, né? Mas usando o vocabulário daquele contexto. Porque senão ela não vai ter espaço de trabalho, né? E na empresa, né, o nosso papel também é fazer com que as coisas evoluam, avance, né? Na conversa com o Ronald, é claro que ele está muito mais para o psicólogo, o terapeuta, do que para o Uhum. consultor, né? Ficar naquela postura de não avançar, de não evoluir, de apenas ficar processando, imaginando, pensando, refletindo, vamos dizer assim, nós não vamos entregar os combinados e no final tem uma conta a ser prestada. Então, por isso, Uhum. na nossa postura, ok, o primeiro momento é de sensibilização, o primeiro momento é entender o que vocês querem com esse trabalho, qual é a expectativa de vocês. Só que a gente precisa sair desse lugar de apenas diálogo, de apenas reflexão e ir para a ação, porque senão você vai chegar no final e você não vai entregar o trabalho que você acordou com o cliente. Tem os Sim. entregáveis que precisam acontecer. Né? Tu vais falar, David? Eu vou falar de trás para frente, para não sair do tema É. e oferecer talvez para a Cleide um pensamento que me veio. Enfim, na minha tese de doutorado, minha primeira ideia era que ela fosse absolutamente construcionista, né? Eu queria fazer uma coisa super disruptiva, levantar um tema e correr o mundo, entrevistar, conversar e construir. Só que dentro do universo da academia, isso não é muito bem recebido, porque na cultura da posição, né, cartesiana, do pensamento moderno, etc, etc. Tem que ter um começo, meio e fim, um método bem colocado, tem toda essa coisa que me faz muita conexão com as tuas falas, né, da assessoria que você presta nas empresas e tal. E aí eu estava um pouco inquieto e consegui, numa conversa com o Emerson Razeira, com Meira, que é um construcionista, é um expoente aqui no país, ele foi um dos autores daquele livrinho verde que a gente já conversou no outro momento, né, junto com a Sheila. E aí a gente teve um bate-papo privado, assim, uma supervisão, e ele me disse, veja, a gente analisou essa coisa da dificuldade, e ele disse assim, você não precisa ter uma tese construcionista para você ser construcionista. Você não precisa ter uma tese do pós-moderno para você ser pós-moderno. Você pode ser construcionista e pós-moderno na sua postura, no jeito com que você faz. Se você precisa, porque é uma exigência da instituição onde você está vinculado, que o teu doutorado tenha, vamos dizer assim, um engessamento do caminho que vai ser percorrido, sabe? Tudo muito prévio, quase prevendo aonde vai chegar como resultado. Você vai ter que pôr, senão você não vai conseguir o título. Mas você se pode colocar nas suas relações com as pessoas de uma forma que seja construcionista, que seja pós-moderna, que seja colaborativo, dialógico, etc. E aí, quando você fala, enfim, do produto, do resultado que foi combinado, que ao fim e ao cabo tem que ser entregue, a imagem que me veio, assim, eu imaginei você numa empresa, etc. A imagem que me veio foi que talvez a combinação desses resultados pode ter uma postura dialógica, sabe? Ah, ele quer chegar em tal lugar. Por quê? Porque valores. E aí você, por exemplo, apresenta, eu estou no mundo das ideias, porque eu não conheço exatamente o produto que você usa, né? Mas aí você apresenta as formas, os passos que vocês oferecem
e valida com esse cliente se faz sentido para ele passar por esses lugares. Porque aí você está construindo e ele pode dizer assim, olha, tá, mas talvez não tanto, eu queria entender por que tal coisa. E aí, nesse prévio processo, vocês conseguem construir, embora você use o mesmo produto, um modus operandi, um ethos, né, um jeito de ser ali naquele lugar que seja singular, que seja comprado na ideia pela outra pessoa, e não se trata de ser um comprado, porque na verdade vocês construíram em conjunto, né? E aí sim você vai aplicar, né, com a metodologia que você tem ou com aquilo que você precisa obrigatoriamente fazer, e nem por isso você deixou de priorizar, vamos dizer assim, o diálogo, a co-construção, etc, etc. É mais ou menos por onde eu estou tentando no doutorado, sabe? Então, pensei em te oferecer esse lugar, porque, embora você tenha uma coisa pronta, um produto desenhado para colocar na praça, a forma como a Cleide coloca, só a Cleide coloca, né? A Maria, que também trabalha contigo, ela pode ter a mesma coisa de um jeito diferente, né? É a história do terapeuta, eu posso ser um TCC e posso ser um psicanalista, que no senso comum, né, todo mundo diz, ah, são muito antagônicos e muito diferentes, né? Reforço essa situação do senso, porque não é nesse lugar que eu quero chegar. Mas tanto um quanto o outro na sua realidade, na sua visão de mundo, vão estar ocupados com a mesma coisa, que é aquele paciente. E é chegar onde o paciente quer que chegue, não onde o terapeuta quer que chegue. Ao menos assim deveria ser. Então, não é onde a Cleide quer que a companhia tal chegue, é onde a companhia escolheu que ela quer chegar, acho que por ali, né? E aí eu vou dar a vez para a prof, que a prof chegou. Tá bom, prof, fica à vontade, tá? Bom dia, gente. Desculpa, não entrei, Bom precisei ficar um dia. pouquinho, porque eu levei o fone de ouvido, mas durante a semana descarregou e eu não me dei conta. Mas eu consegui acompanhar, o bom, pelo menos eu chego agora com uma fala que está caminhando junto com vocês, assim. Eu falei para a Taisline durante a semana o quanto eu não fiz nenhuma postagem ainda, eu não. Sabe, como se eu ainda sentisse que eu precisasse decantar algumas ideias. E eu acho que mais algumas sensações do que ideias. Porque as ideias dela, eu estou acostumada a ler, né? É, as ideias não são novas. Essa foi a sensação que eu fiquei. Eu não saio com nenhuma ideia nova de teoria, de frase, mas a forma de vê-la fazer é que me impacta com maior intensidade, né? Calma com que ela se apresenta nas relações que ela estabelece, seja uma relação para receber um presente informal ali com a gente, seja para acompanhar um diálogo, né? Ela tá sempre no mesmo tom. E isso, claro que é uma característica pessoal dela, né? A gente falava em grupos, né? O quanto eu não sou essa pessoa do mesmo tom, eu oscilo, eu subo, eu desço, mas o quanto ela me ensinou, para além das teorias dela, um movimento de mais calma ainda. Quando eu fiz a minha formação, lá atrás, no movimento, já me veio uma postura muito diferente em relação à terapia, que é uma postura de menos preocupação com essa entrega, né, do que eu vou entregar, do resultado, dessa pressa. E assisti-la me deu mais ainda uma sensação de que, e não é que eu tenha uma sensação de descomprometimento, né, não é isso, mas me deixa muito mais certa e convicta de que o importante se faz no momento que a gente está junto. E aí explica um pouco pensando principalmente na relação com as crianças, porque a gente fala muito do adulto, né? Nessas práticas, mas da criança eu preciso fazer essa reflexão ainda um pouco em outros grupos, em outros movimentos, né? Quando a Taisline, por exemplo, usou o exemplo das cartinhas. Eu tenho algumas dessas cartinhas. E aí fiquei pensando se eu uso como uso, e fiquei nesse movimento, né? Quando ela fala da técnica, a primeira frase impacta. Mas depois, se a gente revisa, né, eu paro para revisar o que de fato se faz, eu não uso uma carta sem uma autorização do cliente, por exemplo. Mesmo a criança pequenininha, eu convido ela a escolher o que a gente vai fazer hoje, sobre o que a gente vai falar hoje. E aí eu lembro que recentemente, não, depois de uns 2 meses, eu usei um baralhozinho desse com uma menina e a gente tem, ela é um pouquinho mais velha, então tá com 10 anos, já tem um pouquinho mais de estruturação das coisas que a gente pensa, né?
mas para ela é muito difícil falar. Ela tem muita dificuldade em falar. E a gente fala sobre a dificuldade dela em falar. E aí, numa dessas conversas, ela me fala: eu prefiro e eu preciso que tu me faça perguntas. Se tu me perguntar, eu vou te responder qualquer coisa. Mas eu não sei sair falando. E aí eu lembrei das cartas naquela época, né? Eu falei: o que que tu acha? Eu mostrei para ela o baralho. Aqui tem algumas perguntas que são mais aleatórias, assim, né? E a gente poderia, talvez, escolher cada uma aleatoriamente, umas 6 perguntas, 5 perguntas, e a gente bater eu responder as minhas, tu responder as tuas. Se para ti é mais difícil responder falando, a gente pode escrever e depois a gente lê uma para outra, né? Eu lembro que foi a época mais recente que eu usei as cartinhas. E assim a gente fez. Então, quando eu revisito essa cena, eu me sinto dialógica, sabe? Eu usei a carta, mas foi uma construção com o meu cliente. Foi uma construção, uma necessidade dela, e aí eu ter os instrumentos. Acho que por isso vem muito da minha necessidade de ter variedade de coisas à disposição na clínica, principalmente a infantil adulto, por uma cadeira e está tudo certo. Mas na clínica infanto-juvenil, eu sinto a necessidade de ter materiais que não necessariamente são estruturados. A gente estava lá fora vendo a banca, né, de livros e jogos, né? Jogos caríssimos. E aí as gurias me perguntando o que que eu tinha, o que que eu não tinha, o que que eu indicava. Eu olhei para aquilo tudo, olhei para elas e disse: meninas, eu não tenho nada disso aqui. Eu não tinha nada daquilo ali. Porque eu não invisto normalmente nesse tipo de material tão estruturado. Um baralhinho ou outro, tudo bem, mas eu vou um pouco mais para as coisas mais abrangentes. Então, né, quando eu fui na aula, vocês viram, eu vou usar o quê? Eu vou ter muita coisa de costura, eu vou ter muita coisa de tinta, eu vou ter miçanga, eu vou ter joguinho de tabuleiro. Pensando no movimento, não é do que eu quero fazer, né? É do que a criança quer fazer ali comigo. Mas o cuidado que a gente tem que ter, eu acho que isso, a gente precisa diariamente se lembrar que eu não posso levar a criança, porque é muito fácil conduzir a criança por um caminho sem que ela perceba para onde eu estou levando. Porque o pai, a mãe, a família vem com uma demanda e eu posso manipular essa criança e levar ela para o caminho que quero. Ela é um ser em desenvolvimento muito recente ainda. Então, o cuidado que reforça para mim de eu sempre deixar claro para a criança como é que ela está ali comigo. E se ela acha que faz sentido ela estar ali comigo. E quais são as demandas dela para estar ali comigo? Olha, seu pai e tua mãe acham que está precisando trabalhar sobre isso, isso, isso. Tu acha que faz sentido? Ou tem outras coisas que tu quer? Então, esse é um movimento que me tira ainda mais o pé do acelerador no trabalho com a infância e adolescência, sabe? E de deixar cada vez mais claro para as famílias e sempre reforçar que não é sobre entrega, né? Sei lá, recebo uma criança, uma queixa, uma relação ao TDAH, sei lá, uma coisa muito comum no consultório. É na relação, é no dia a dia que eu vou. Se eu trabalhar o tempo de espera, sei lá. Eu vou trabalhar esse tempo de espera dizendo para ela que eu estou trabalhando o tempo de espera dela com ela, e se ela quer trabalhar o tempo dela de espera, né? Então, não pode ser algo manipulativo, que eu acho que é para mim a grande questão que fica nesse movimento, sabe? Porque eu preciso deixar claro por que eles estão ali e como eles estão ali comigo. E esse movimento que ela faz, dessa calma do processo, e eu vejo que a gente tem muita capacidade de colher bons frutos, pensando só nesse momento presente. Se eu quero desenvolver, eu quero ajudar a criança a desenvolver uma habilidade, sei lá, uma habilidade social, alguma coisa assim, eu faço isso vivendo com ela. Eu faço isso através do mundo que eu construo, aquele pequeno mundo que tem eu e ela ali, né? Então, enfim, foram um pouco dessas coisas, desses caminhos, eu acho, que eu saí reverberando em mim, de me deixar um pouco mais calma, ainda mais calma, sabe? Vai para a relação, vai para o sujeito. As entregas vão acontecer na medida que o sujeito puder também fazer essas entregas, né? Acho tão bonito quando tu fala, Carol, que é sobre o sentir, né? Olha só, digerir, decantar o sentir. E aí vem a coisa da coerência, né? De quando a gente lê ela, ver no real, no presencial, essa coerência e esse lugar de ter a inspiração, mas de saber que a gente tem os nossos jeitos e o nosso autêntico. E eu teve uma hora, foi no sábado, eu estava sentada atrás da Val, e eu pensei, meu, essa frase, esse pensamento é para Val, e aí eu vi que a Val fez sim com a cabeça quando ela fala, que é sobre essa coisa do diferente, né? Do experimente lugares diferentes.
para você experimentar a tua criatividade, para tu encontrar o teu espontâneo, porque se a gente sempre está repetindo, vai ser isso, a gente vai cair muito mais fácil na repetição, né? Então eu não sei, mas eu senti, sabe, Val, do tipo, meu, que a gente geralmente faz essas brincadeiras de que a Val, no ano passado, ela percorreu vários lugares na carreira dela. E que legal saber que isso é muito bom para a tua carreira, né, Val? Nossa, quando eu falo aquilo, gente, me aqueceu tanto o coração, sempre eu assim, meu Deus do céu, acho que eu não... Será que eu sou uma boa profissional de estar percorrendo tanto, assim, às vezes eu me pergunto, assim, sabe? E se eu não já mudei para 2 lugares, eu disse, meu Deus, mas só em abril? Mas é isso, assim, e foi muito leve, assim, sabe? E na prática eu me emocionei bastante, as meninas não estão aqui que fizeram a prática comigo, mas eu me emocionei muito, assim, porque eu fui para esse lugar, sabe? De tá tudo bem eu ter me colocado nessas cadeiras e ouvindo dela, né, de uma baita profissional, né, de uma, sei lá, não tem acho que explicação de que é a Haline, né? A gente lia muitos textos dela, mas pessoalmente a pessoa que ela é, vindo dela, disse, não, tá tudo bem, né, eu estar nessas posições. E me fez querer mudar também de outras posições, assim. Então, eu acho que é isso, né? De a gente se permitir, né? E não se cobrar tanto. E quando eu vi a prof falar, a prof Caroline, agora sábado, sábado, dia 3 a gente começa com as oficinas aqui, né? E eu vou começar com o que eu tenho, né? O Michel e o Rabi estão pintando a garagem enquanto eu estou aqui na aula. E é isso, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter com as crianças e com a família, né? O primeiro encontro vai ser com os pais, e quando eu vi a prof Carol falando, assim, não é isso que os pais têm que saber, né? A gente tem que respeitar a criança. As demandas dos pais, elas querem né, que a criança seja, o resultado seja imediato, mas não, é isso, a gente tem que respeitar o tempo da criança, né, e ver o que ela quer trabalhar, né? Vai ser oficina, vai ser diferente de processo terapêutico, mas que a gente vai ter um intuito de acolhimento, de escuta, né? Eu acho que vai ser um projeto bem, bem legal, assim, estou rezando e dando bastante energias positivas nesse projeto, nesse processo, né? Porque se a gente esperar o momento certo, acho que nunca vai ter. Então a gente tem que começar com o que a gente tem. Eu acho que é isso que está bem fresquinho, né? Do encontro que a gente vê com a Aline, dessa fala aqui. Então, eu acho que é isso. Ô, Val, e te ouvindo, acho que tem uma coisa que eu pensei lá e voltou agora de me perguntar o que que é um processo terapêutico, né? Porque quando a Val fala, olha, tá, é oficina, não é um processo terapêutico. Quando a gente olha o que a Haline fez, ela também não chama, né? O termo normalmente que se usa é uma entrevista terapêutica. Quando a gente faz as nossas práticas em três ali no sábado, não foi uma terapia, mas foram encontros terapêuticos, né? Que eu acho que é esse o lugar, assim, esse é um lugar que ainda que eu tenho é uma nuvenzinha que está em movimento do o que que é esse tal processo terapêutico, porque cada conversa, cada encontro que a gente tem, ele pode ter o efeito terapêutico, embora não tenha participado de um processo, né? Quando a gente pensa na Uhum. sessão única é uma vez que a gente vai encontrar a pessoa, então ela não está acoplada dentro de um processo, mas ela é um encontro terapêutico. Eu fico te ouvindo, Tesine, e quando eu penso na ideia de processo, eu tenho essa sensação de uma caminhada mais longa, sabe? É, quando você passa algumas horas ou uma hora com um sujeito, como, sei lá, você fosse atravessar uma rua, e é isso. A gente se encontra, sei lá, alguém que você pegou um ônibus junto uma vez na vida, trocou umas palavras e nunca mais, talvez dialogue ou pode cruzar num outro ônibus da vida. Mas quando eu penso na ideia de processo, eu tenho uma sensação em mim de que eu vou trilhar muitos caminhos com essa pessoa. Vai ser um companheiro de jornada durante, às vezes, meses, anos, né? E nisso eu acho que a gente ganha um nível de profundidade. Eu lembro de uma metáfora da nossa pós, agora eu não lembro se era a Thelma, se era o Bruno, mas era um dos dois, que falava do mergulho, que eu posso entrar no mar até a canela, eu posso entrar no mar até a cintura, eu posso entrar no mar com snorkel, eu posso entrar no mar com máscara de mergulho. O processo, para mim, ele tem muito mais a ver com máscara de mergulho. Então, eu vou trilhar um caminho maior na história desse sujeito e vou entrar em portinhas. Eu não vou ficar só na sala, eu vou até o quarto, eu vou até o porão, eu vou, se ele me permitir, né? Claro, se ele me levar. Mas é mais provável que eu vá, porque a gente vai caminhar mais tempo junto. Uhum.
Eu acho que essa coisa do contínuo, mas aí também me vem a sensação de talvez a gente não diminuir os encontros Pode que ser. não vão ter esse processo, sabe? Porque o Uhum. mergulho vai ser no processo, mas sei lá, vamos pensar na conversa que a Aline teve com as meninas. Ela nunca mais vai ver as meninas, mas talvez algum ponto que foi tocado naquela conversa vai qualificar ou ajudar o mergulho depois. Talvez o que a Val vai fazer nas oficinas, ou o que a gente faz numa prática, ou o que a gente faz numa conversa, não é o mergulho todo, mas, cara, sabe, é como se fosse um. Nem, não consigo pensar num termo assim, mas eu não consigo ver isso isolado, por exemplo, do mergulho mais amplo, sabe? E eu trago essa fala no sentido da gente, às vezes, pelo menos eu, falando por mim, do quantas vezes a gente diminui a importância desses eventos isolados, achando que, ah, tá, é só isso e isso não vai ser um transformador ou isso não vai mudar. Mas não, acho que isso é uma pecinha de um quebra-cabeça depois, né? Porque talvez o Nesse processo sentido. terapêutico seja de quem vive. Quando tu falou agora, me veio o pensamento, sei lá, eu faço terapia, mas o fato de eu estar na terapia, meu processo terapêutico, ele não acontece só na terapia. Ele tem a Isso. ver com um momento de vida que eu me disponibilizo a estar em processo terapêutico. E aí eu vou ter diálogos com outras pessoas, eu vou ter diálogo comigo mesma, eu vou estar mais atenta ao meu processo terapêutico, que ele não é dependente da minha terapeuta. Acho que E esse é o quantos ponto. processos terapêuticos seguem para além da terapia? O processo terapêutico é nosso, não é do terapeuta. Talvez essa Uhum. seja. Porque alguém que se disponibiliza a uma conversa única, mais profunda, ela está vivendo um processo terapêutico. Ela entendeu o caminho para isso que ela está buscando para si. Independente com quem, pode ser um amigo, pode ser. Ela está em processo terapêutico. Porque eu posso ter diálogos que não, que não me afetam, né? Uhum. Talvez seja um pouco disso, me parece. Acho que é desse lugar, sim, porque alguns clientes já me falaram uma coisa tipo, ah, olha só, passou 15 dias e aí nesses 15 dias eu tive uma conversa com fulano, com ciclano, e eles chegam falando como se isso tivesse sido menos do que a conversa que eles têm na terapia. E não é. Talvez a conversa Uhum. que ele teve com o marido, com a esposa ou com o filho foi muito mais terapêutico do que algumas conversas de terapia. Porque é isso, não é exclusivo É do dele, terapeuta, não né? é exclusivo Isso, do setting terapêutico. Uma isso, legal. conversa que eu tenho na organização, uma oficina que eu tenho com criança, ou um encontro, uma conversa que eu tenho num café com um colega, faz parte desse processo, né? É, bonito isso. Ô, Desse Thaís lugar da Lima, unidade. eu, puxando ainda, talvez algo que eu tinha pensado que eu queria talvez trazer para cá, foi que eu fico pensando bastante nessa questão. Eu sou neuropsicóloga também, eu faço avaliações, e esse é um lugar que muitas vezes eu penso, ai, Caroline, cuidado. Ai, Caroline, cuidado. Porque eu uso o instrumento o tempo todo, eu tô medindo, né? Pensando no que o David fala do doutorado dele, e que a Cleide trouxe em relação ao trabalho dela. Eu tenho um lado do meu trabalho que ele é muito metrificável. Eu tô lá medindo criança. E isso já foi muito perverso em alguns momentos do mundo. E segue sendo em alguns lugares. E aí eu fico pensando o exercício de fato de volta constante que a gente precisa ter para usar as técnicas, para usar os instrumentos. E eu acredito que seja possível usar. E é por isso que eu começo a usar. Quando eu não fazia, eu me sentia muito vendida. O que eu quero dizer? Eu recebi um relatório de uma criança. Eu não entendi aquilo. Eu não entendi o que aquele outro colega queria dizer. Eu não entendi aqueles números. E não me parecia que falava muito do sujeito. E aí eu só tinha que aceitar, porque eu não tinha esse conhecimento, né? E aí quando eu fui buscar a neuropsicologia, hoje eu consigo entender um relatório quando não sou eu que faço, eu consigo questionar. E quando eu aplico, eu tento deixar o mais claro possível para a criança ou para o adolescente por que é que a gente está fazendo aquilo. Cada teste que a gente utiliza, o que que eu estou medindo. Essa, eu acho que ainda é uma construção, mas é minha tentativa de deixar a coisa é, menos manipulativa que eu dizia antes. Olha só, a gente precisa. Tu sabes que tu tá com uma dificuldade assim, assim, assado, no processo escolar, na socialização. Teus pais querem investigar isso um pouquinho melhor. E eu sinto que a gente vai precisar usar algumas coisas, porque os testes não são legais de fazer, não, gente. Eles são chatos pra caramba.
E você ter a criança junto com você para fazer isso, querendo fazer aquilo, é um exercício grande, né? E dizer, olha, hoje o teste é chato, ele é longo, mas eu te prometo o seguinte, vamos fazer, eu vou tentar acabar pelo menos 10 minutos antes para sobrar um tempo para você fazer o que você quiser comigo. Mas isso aqui é importante porque vai medir a tua atenção e eu preciso desse número para poder fechar o teu relatório. Então, eu busco essa parceria, né? De não só sair aplicando e faça porque eu estou dizendo que tem que ser feito. Ele é um pouco mais lento o processo, um pouquinho mais, não muito mais. Mas talvez no todo eu gaste uma sessão a mais, digamos assim, porque eu não vou usar a sessão toda para avaliação. Eu vou deixar sempre um pouquinho no final para a gente fazer o que a criança quiser, sabe? Não sei. Fico pensando ainda e ecoando essa questão da técnica, porque eu acho que foi uma frase curta que ela disse, mas que ecoa bastante. E é da coisa da construção, né? Isso também é ser público. Isso. Eu também gostei quando ela falou no sábado, na sexta, quando ela chega, eu acho logo no comecinho que a gente tem que usar as palavras Cs, né? O terapeuta do ser era uma coisa assim, eu não lembro bem o enunciado, mas era a conversação, a criatividade, a competência, a confiança, o compassivo e a curiosidade. É, como esse combo de, talvez, características, habilidades, não sei, disposições nossas para construir esses contextos, né? E eu fiquei também conectada com a coisa do confiante, né, gente? O quanto é importante a gente se sentir confiante, não do resultado que a gente vai chegar, porque ele nem sempre é um caminho tão determinado, mas confiante do processo, né? Da companhia, de estar ali. Eu acho que isso faz total diferença na nossa postura, independente do contexto. Eu também achei legal a coisa dos 7 segundos, que ela falou que o Bateson falou. Tu ia falar assim? Ai, essa questão da confiança me pega um pouquinho. É. Tem uma outra fala dela ali, eu acho que foi logo depois da prática da equipe reflexiva lá, enfim, que ela fala, né? Eu não tenho uma solução, mas o que fica para você é do que você ouviu aqui. E aí eu pensei, gente, eu sei que isso eu tenho que levar para terapia, né? É só um ano de formada. A gente não tem essa coisa de, ai meu Deus, eu vou ali. Quando a gente tem, já como falasse antes, né, algo pronto para eu levar para me sentir mais confiante, me ajuda, ou enfim, né? Então eu penso, será que eu teria coragem de falar isso? Porque tem muito isso de como o cliente vê os psicólogos, que eles sabem tudo, né? Então, até eu e a Manu, a gente ontem fez um café para falar sobre isso, para fazer uma live falando sobre isso com todo cuidado, claro, né? Mas eu acho que isso ainda pega muito em mim, né? Não sei nos colegas, mas assim, de que eu tenho que ter uma resposta. E se eu falar isso para o meu cliente, ele não volta mais, o que que ele vai pensar disso? Então eu fiquei muito reflexiva quanto a isso, sabe? Né? Assim, da humildade dela de falar isso para o cliente. Mas daí eu pensei, eu teria coragem? Ai, como é que seria? Ai, não sei, sabe? Eu fiquei bem, um pouco confusa. Eu acho que tem a ver com isso, né? De estar pouco tempo nessa caminhada aí. E ainda tem muito, muito, muito que aprender. E eu também olhando para ela lá, eu pensei, meu Deus, que eu tenha saúde para eu chegar a essa idade como ela, né? Assim, claro, não igual, né? Vai ser eu, mas assim, trabalhando, conversando, sabe? Ficando em pé tanto tempo. Isso, 2 dias em pé. 2 dias em Eu pé. sentada, eu já estava cansada por ela. Imagina ela. Uhum. É, Então era isso. tá. Queria falar alguma coisa e aí agora a gente falou do pé, eu me perdi, daqui a pouco eu te me conecto. É, Mas acho que o pé, Tasline, para mim tem a ver com esse movimento dela de eu tô aqui para isso. uhum. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui para estar com vocês. Tu não via ela distraída com outras coisas, às vezes com uma hora. O mundo parece que parou 2 dias, no momento que ela estava ali com a gente. Eu não Ela conseguia, tava. às vezes, não mexer no celular, de querer dar uma escapada na minha atenção. Que atenção sustentada que esta mulher tem, abençoada. Assim, de estar de fato tantas horas fazendo aquilo. É isso que eu vim fazer. E para mim, essa é uma meta grande de vida, né? Que é viver o que tu tá fazendo naquele momento e só naquele momento. Sem distrações, sem foco no futuro, passado, presente. Eu não sei o que se passa dentro dela, obviamente, né?
mas ela não parecia inquieta em nenhum momento. Ela Uhum. estava ali. Ela estava presente, né? Eu resumi tudo isso numa frase, a qualidade da presença. É. É isso que a gente precisa focar, né? A qualidade da Sim. presença, da É, escuta, Uhum. presença genuína, né? presença genuína. Uhum. Temos muito que aprender ainda. Eu lembrei agora que eu queria falar assim, acho que quando tu traz essa coisa da solução, tem aquela outra frase dela que um problema compartilhado é dividido pela metade. Uhum. Eu não anotei a frase, mas tem, depois eu vi numa tela da série, ela anotou. Mas é um problema falado, é dividido no meio, uma coisa assim. E eu acho que isso é um resultado implícito de um processo de conversa, sabe? Que às vezes a gente não se dá conta. E uma coisa que eu acho mágica, que é o que ela traz no começo da conversa, o que você espera dessa conversa? Porque às vezes a gente não, às vezes a pessoa não quer sair da conversa com uma solução mágica. Às vezes ela quer ser ouvida, às vezes ela quer ser não julgada, às vezes ela quer ser acolhida, às vezes ela quer só conseguir falar e se ouvir. Então, acho que é esse lugar da gente ressignificar o que que é essa entrega e entender que não é sobre a solução mágica das coisas. Teve uma outra frase que eu não anotei exatamente, mas me conectou muito, porque é uma coisa parecida que eu penso assim. Acho que eu já falei em algumas aulas da nossa ansiedade de resolver o problema das pessoas. A pessoa veio, ela tá agitada, ela tá com uma super dor e aí parece que a gente é colocado no lugar. E às vezes a pessoa não nos coloca, às vezes é a gente que se coloca no lugar do salva-vida, que tem que resolver isso imediatamente. Mas, gente, ela já tá com essa dor há muito mais tempo. A dor é nova para nós, a dor não é nova para ela. Acho que isso ajuda a nossa pressa dessa entrega, né? Do tipo, esse é um pensamento que me ajuda um monte, assim, de tá, calma, tá um caos tudo que tu tá resolvendo, mas é tua nova nessa história. Essa pessoa tem muito mais resiliência do que tu imagina, porque ela tá vivendo aquilo. E eu acho que quando a gente traz tudo isso, a gente pode resumir assim, a forma, né, a postura dela de ela não se distrair nem um minuto ela se distraiu naqueles 2 dias. Atenção cuidadosa, e eu acho que ela se coloca muito naquela coisa que eu vi muito aqui, que ali nós éramos todos um livro que ela leu naquele momento, né? E que ela não vai ter outra oportunidade de ver algum capítulo, algum trecho da nossa vida, né? Mesmo a gente não tendo tanto contato com ela, mas os olhares, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que é muito dela isso. E o quão é difícil a gente, numa relação, seja terapêutica ou não, né? Na relação, a gente tá com uma atenção calma ali, né? Uma atenção cuidadosa. E isso veio reverberando muito, assim, essa semana. De quando alguém tá falando comigo, a gente tá por inteiro, né? E o quanto é difícil esse movimento de a gente estar ligando no 420 e a gente, numa relação, né, a gente não conseguir estar por inteiro. E essa semana, principalmente, eu fiz muito esse movimento. Não, a pessoa tá falando comigo, eu paro tudo e vou dar atenção para ela. E até no telefone, assim, a minha mãe ligou, eu fiquei acho que 1 hora falando com ela. Ela precisava falar, né? E eu fiquei 1 hora, tá, tô aqui por inteiro, mas eu tô aqui, tá, pode falando. E acho que é esse momento que a gente tem que fazer e da nossa pressa, né? Enquanto a gente tem que, como a prof. Thaís falou, o paciente ele já tem isso, né? Ele já foi resiliente. É nós, para nós que é novo esse capítulo do livro dele. A nossa ansiedade, né? Né? E acho que também me conecta com vocês falando aquela ideia das nuvens, né? Do conhecimento. Também achei muito legal. Conhecimento não se faz sozinho. Então, olha só, se o conhecimento não se faz sozinho, como é que as soluções vão se fazer sozinho? Elas estão em construção e elas estão em movimento, né? E aí, eu anotei aqui, o conhecimento é como as nuvens, elas se movem, elas mudam, elas ampliam, elas são criadas de forma coletiva. E aí eu acho que tira um pouco desse peso do holofote sozinho no terapeuta, que tem que ser o mágico com um caldeirão e tirar dali a poção mágica que o cliente vai levar para casa. Eu comentava em alguns pequenos grupos que a gente fez ali, né? O quanto eu sinto, desde que se formaram, assim, e seguem até hoje. Eu tenho algumas colegas de faculdade que foram para linhas mais comportamentais,
E aqui não é uma crítica a elas, porque eu acho que elas são muito efetivas para muita coisa também. Mas falando da postura e do peso que eu sinto elas sentirem. Assim, elas têm todo um preparo muito grande antes de sessão, pós-sessão, e se elas não veem, caso a pessoa progredindo, quanto elas se sentem mal por isso, elas se sentem cobradas, né? E, e como logo de início eu já tinha feito a minha pós, uma área diferente, como isso é uma coisa que dificilmente eu levei para mim, assim, a minha profissional, a minha terapeuta não conhece o que é essa pressão. Salvo uma exceção ou outra, a gente sempre tem um caso ou outro que a gente se cobra, né, gente? Mas de modo geral, que alívio que é isso. Eu não, gente, eu já tenho a minha vida para cuidar, porque já é um trabalhinho, né? Mas não é na minha mão a vida do outro, não é minha responsabilidade, as escolhas do outro. E mais do que isso, eu não posso direcionar as escolhas do outro, porque é ele que vai viver essas escolhas, né? Então, essa coisa da alta terapêutica, por exemplo, né, que é uma coisa que para mim é uma coisa que eu nunca fiz isso, de dizer para alguém, olha, você está de alta terapêutica. Eu não sei se algum dia eu vou fazer. É a pessoa que vai me dizer. Pessoas que chegam perguntando, mas quanto tempo? Para mim de criança, né? Mas quanto tempo tu acha? Olha, quanto tempo vocês acharem que for necessário. E aí eu explico forma de trabalho e tal, né? Mas o produto muitas vezes é isso, às vezes ele tá no semanal, daí ele pede, olha, vamos experimentar ir pro quinzenal. E tá tudo bem, é o ritmo do sujeito. E aí tem sujeito que tu vai deixando, eles vão ficando 5, 6, 7, 8, 10 anos, sei lá eu quanto tempo, tem gente que tá aí num processo de diálogo, né? Então essa beleza de não ter com a gente o peso de tantas vidas, porque senão me parece que seria insustentável para mim fazer essa profissão. Eu achar que tenho que curar tantas pessoas. Bom, Marias, nosso tempo está acabando. Sim. Nosso tempo está acabando. Eu Tá. falei pro David que a casa já tá me chamando aqui. Eu falei, David, me sinaliza aí, porque o feriado, a casa já tá aí demandando atenção. Mas que bom, foi bom falar. Eu acho que são coisas que também não, o diálogo nunca acaba, né? A gente tá ecoando e talvez vários encontros que a gente tem ainda pela frente. Alguma costura vai vir desse lugar, né? Mas fiquei feliz da gente poder ter esse tempinho para sentar algumas coisas, né? Digerir outras, entender como o outro pensou. Acho que dá uma sensação de querer voltar e viver de novo, né? Então foi bom, meninas. Tá bom. Obrigada, gente, pelas trocas. Ai, Cuidem. obrigada mesmo. Já saiu Bom mais feriado. anotações aqui no caderninho. Obrigada, bom feriado para vocês.